Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Calcule o valor do limite de raiz quadrada de x mais 2 menos raiz quadrada de 2 sobre x, com o x tendendo ao número zero. Bem, inicialmente nós vamos aplicar o valor de x aqui neste limite para verificar a sua possibilidade imediata de obtenção do resultado. Fazendo isto então, nós temos a raiz quadrada e onde tem x nós vamos escrever o número ao qual este x tende, ou seja, o número zero, e mais o número 2, menos a raiz quadrada de 2 e toda a expressão dividida por x que vamos substituir por zero. Na sequência, nós vamos obter 0 mais 2, 2 na raiz quadrada, e menos a raiz quadrada de 2, tudo dividido por zero. Em seguida, a raiz quadrada de 2 menos a raiz quadrada de 2 gerará zero sobre zero, que é uma indeterminação, ou seja, possivelmente existe um valor de limite ao qual esta expressão tende, no caso ele tende a zero, mas ele está entre aspas escondido. Nós vamos utilizar o seguinte procedimento para tentar também, entre aspas, levantar a indeterminação, que é o de utilizar uma racionalização. Ou seja, nós vamos escrever aqui o limite para x tendendo ao número zero da expressão dada, que é a raiz quadrada de x mais 2 menos a raiz de 2 sobre x. Essa racionalização funcionará assim. Nós vamos multiplicar numerador e denominador pela mesma expressão do numerador, ou seja, a mesma raiz quadrada de x mais 2 e a mesma raiz quadrada de 2, com uma pequena alteração. Ao invés de escrevermos menos, nós vamos colocar o sinal de mais. E nós vamos multiplicar também no denominador pela mesma expressão, que é x mais 2 mais a raiz quadrada de 2. Se você perceber, numerador e denominador têm a mesma expressão. Se dividirmos uma pela outra, vamos obter o número 1. E ao multiplicar o número 1 por toda a expressão original, esse número 1 não altera essa expressão. Então, nós não teremos o limite alterado nesse sentido. Porém, provavelmente, nós vamos conseguir fazer com que o que está realizando a indeterminação seja, como já dissemos, entre aspas, levantado. Bem, para prosseguirmos, nós vamos recordar aqui de um produto notável. É aquele em que nós temos um número A menos o número B, multiplicando o número A mais um número B. Esse daqui é o produto da diferença pela soma de dois termos. Se realizarmos a multiplicação, o resultado será o quadrado do primeiro número menos o segundo número também ao quadrado. Se nós considerarmos x mais 2 na raiz como sendo A e a raiz quadrada de 2 como sendo B, nós vamos ter, então, aqui esse produto da diferença pela soma de dois termos. Então, aplicando o resultado desse produto notável, nós vamos ter o limite com x tendendo a zero para o a ao quadrado. E o nosso a é a raiz quadrada de x mais 2 ao quadrado. E menos o b ao quadrado, ou seja, a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Dividido por, no denominador nós vamos só indicar o x multiplicando toda a raiz de x mais 2 mais a raiz quadrada de 2. Na sequência, nós vamos proceder às simplificações possíveis. A raiz com a potência 2, então, resultará num limite de x mais 2 simplesmente, menos a raiz quadrada com a potência 2, resultará só no número 2, dividido por x, que multiplicará a raiz quadrada de x mais 2 mais a raiz quadrada de 2. E o x tende a zero. Na sequência, podemos simplificar o 2 positivo com o 2 negativo. O limite, então, de x sobre x, que multiplica raiz quadrada de x mais 2 mais a raiz de 2, com o x tendendo a zero, poderá ser simplificado. Nós temos um numerador uma vez o x.
Se dividirmos esse x do numerador com o x do denominador, em seguida vamos obter como resultado um limite de, no numerador nós temos o número 1 sobre a raiz quadrada de x mais 2 mais a raiz de 2, com o x tendendo a zero. Pois bem, agora nós vamos novamente aplicar o limite. Para fazer isto, vamos repetir o número 1 dividido pela raiz de, e no zero nós vamos escrever, ou melhor, e no x nós vamos escrever o número 0. Então vamos ter 0 mais o número 2 e mais a raiz quadrada de 2. Em seguida, vamos ter 1 sobre 0 mais 2 é 2 na raiz quadrada. E mais a raiz quadrada de 2. Como nós temos 1 sobre raiz de 2 mais raiz de 2, 2 vezes a raiz quadrada de 2, não temos mais aqui 0 sobre 0 e não temos mais também a indeterminação. Agora podemos dizer então que o limite de raiz quadrada de x mais 2 menos raiz de 2 sobre x será 1 sobre 2 raiz quadrada de 2. E com esse resultado, galera, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Tchau!